Então vamos lá, secador ligado, quais são os jogos que podem nos beneficiar na rodada 35 da Série B? Além do Confiança precisar fazer sua parte, quais são aqueles jogos que a gente precisa secar, fazer mandinga, apostar contra, para zicar e esses times segurarem na pontuação e a gente vencendo diminui ainda mais essa pontuação. Lembrando que se Londrina e Brusque perderem, a nossa diferença de pontos para sair do Z4 pode ficar em apenas um ponto, faltando 3 jogos. Então, se a gente consegue esse feito de ganhar do Náutico e os outros times perderem, a distância pode ser muito pequena. A gente pode, inclusive, numa cagada, chegar no último jogo já fora da zona. Claro que não garantido, mas, enfim, tudo pode acontecer. O primeiro jogo que a gente tem que secar aqui vai ser Operário versus Remo. Esse jogo aqui, não gaste muito a pilha do seu secador não, nem a sua energia. Mas por que esse jogo está aqui? Por causa do Operário? Não, por causa do Remo. O Operário estava doido para vir brigar contra o rebaixamento, mas engatou algumas sequências de vitórias, se livrou, basicamente já está com uma pontuação boa, então não vai ser por conta do Operário, é justamente por conta do Remo. O Operário, que nos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1, venceu 2, empatou 2. Mas eu estou falando do Remo, o Remo com 41 pontos, nos últimos 5 jogos ele perdeu 4 e venceu apenas 1. Então o Remo, inclusive que nós temos um confronto direto, se a gente vence o Náutico e o Remo perde do Operário, essa distância que hoje ela é de 7 pontos, 7 pontos, Mike? Isso mesmo, 7 pontos. Se o Remo perde do Operário, essa diferença pode cair para 4 pontos, levando em conta que a gente ainda tem um confronto direto com o Remo, em que tem um potencial de baixar essa diferença para 1 ponto, e claro que o Remo ainda tem outros jogos para fazer, e caso tropece, a gente vence, a gente pode até ultrapassar o Remo. Então, o Remo oficialmente entrou na nossa lista de times para serem secados. Então, olho aí nesse Operário versus Remo. Vamos Operário, vamos Fantasma, nunca lhe pedi nada. É bom deixar o Remo com a corda no pescoço. O Remo, eu já falei isso em outros momentos aqui, o Remo tem uma torcida fantástica, só que o Remo é a torcida que, se o Remo estivesse brigando pelo acesso, a gente dizia, essa torcida do Remo vai levar esse time para a Série A. Mas, por outro lado, a gente já viveu isso em disputas com o Remo na Série C. A torcida do Remo, quando ela começa a inflamar, quando começa a pegar no pé, quando começa a perder a paciência, pode ser que leve o Remo para baixo, que faça, não que a torcida queira fazer isso, que a pressão seja tão grande que os jogadores não aguentem a pressão e que caiam de rendimento. Então, secar esse Remo aí é importante demais, que eles não pontuem ou pontuem muito pouco até chegar à última rodada, onde a gente vai enfrentá-los lá em Belém. Próximo jogo que a gente tem que secar, Cruzeiro versus Brusque. Esse aí já é um jogo mais palatável, né? O Brusque que está a 4 pontos na nossa frente. Nos derrotamos aqui. O Brusque, como visitante, tem um péssimo retrospecto. O Cruzeiro querendo fechar com chave de ouro essa Série B. Não foi a Série B que eles imaginavam, eles queriam brigar para subir, mas nunca conseguiram nem chegar no G4, mas querem agora cravar matematicamente que não tem mais chances. O Mineirão vai estar com um bom público, o Cruzeiro que hoje tem 43 pontos, ainda é uma pontuação de risco, então para evitar qualquer mal, o Cruzeiro está apostando tudo nesse jogo contra o Brusque, então precisamos vestir azul, que não vai ser difícil, né? Então, vestir azul com o Cruzeiro do Sul e torcer para o time celeste, bater o Brusque, e aí, com a nossa vitória sobre o Náutico, nossa possível vitória sobre o Náutico, a gente vai diminuir essa diferença para apenas 1 ponto. E aí, velho, 1 ponto pode ser tirado nas próximas rodadas facilmente. Então, vamos aqui secar o Brusque bem pesado. Todo mundo de olho nesse Cruzeiro versus Brusque. Jogo esse que acontece quarta-feira às 21h30. Quarta-feira, 21h30, que vai rolar esse Confiança, Cruzeiro versus Brusque. Não,
o jogo do Cruzeiro e do Brusque é amanhã, 21h30, ou seja, terminou o jogo do Confiança, a gente já vai estar entrando em campo, entre aspas, no Mineirão para secar o Brusque. Amanhã também, no mesmo horário de Confiança e Náutico, tem o Operário e Remo, jogo que a gente precisa botar lá o alerta do celular, porque não vai dar para acompanhar não, porque a gente vai estar sofrendo com Confiança. Vasco e Vitória é o próximo jogo que a gente vai precisar secar. Vasco e Vitória, que acontece na quarta-feira, 9h30 da noite, em São Januário. O Vitória, depois de empatar fora de casa com o Avaí, não é um resultado para se jogar fora, mas está com a corda no pescoço, precisava vencer, pegando um Vasco de ressaca, de crise, depois de tomar 4-0 do Botafogo em casa. Então é um jogo perigoso para a gente. Não duvido nada do Vasco entrar de orelha murcha, o Vitória se aproveitar e vencer isso, e vencer esse jogo. O Vitória tem um ótimo retrospecto em se tratando de Vasco, então vamos ver. Mas talvez, eu não sei como é que o Diniz está pensando nessa reta final, se já está querendo garantir seu emprego para o ano que vem, e vai botar a molecada para jogar e os moleques vão para cima, ou se vai repetir o time, enfim, eu não faço ideia de como vai ser esse time do Vasco. O Vitória está se apoiando muito nessa crise vascaína, nessa falta de perspectiva de acesso, e no histórico deles para vencer o Vasco, mas vamos torcer aqui que o Vasco vença o Vitória, pelo menos empate para segurar mais a Vitória aqui embaixo. Então, todo mundo, quarta-feira, 9h30, vestindo a Cruz de Malta do Vasco da Gama para secar esse Vitória. Por fim, outro jogo importantíssimo, CRB versus Londrina, jogo esse que acontece quarta-feira também, 21h30, no Rei Pelé. O CRB buscando acesso, o CRB que hoje é o sexto colocado com 54 pontos, ele está a 1 ponto atrás do seu rival, o CSA, que está empatando nesse momento com o Avaí, e está a 4 pontos atrás do próprio Avaí, que está empatando com o CSA. Então esse jogo, inclusive esse empate é muito bom pro CRB, porque seguram os dois, né? E o CRB, que já farrapou ontem contra a Macaca, não conseguiu vencer a ponte, tomou 1-0, jogando em casa no Rei Pelé, que deve estar recebendo um bom público, tem tudo aí para se recuperar para cima do Londrina. E quando eu falo se recuperar, é porque nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 1 vitória apenas, e teve a derrota de ontem. Precisa voltar a ganhar. Ganhando, ele deve colar no G4, ou até mesmo entrar no G4. Vamos ver aí a continuidade da rodada, porque tem Goiás e Guarani para jogar. Então precisamos muito que o CRB faça seu dever de casa e bata o Londrina, porque se ele bate o Londrina e a gente supostamente vence o Náutico, a nossa diferença para o Londrina cai também para 1 ponto. Então, no final, se tudo der certo, no final a gente vai chegar com a vitória sobre o Náutico, a possível vitória a 37 pontos, Brusque e Londrina seguirão com 38, e se o Remo também perder, ficará com 41, ou seja, tudo muito embolado para esses últimos jogos. É isso que a gente precisa fazer, é isso que a gente precisa torcer, para que todo mundo se enrole ali com todo mundo, e assim a gente consiga seguir sonhando com o não rebaixamento. Claro que, para que todos esses resultados sejam proveitosos, a gente precisa vencer, mas não custa nada aí fazer essa secagem, essa secação, esse secamento, seja qual for a palavra que você olhar, contra CRB e Londrina. O que você acha? Deixa seu comentário, deixa seu chat se você estiver vendo ao vivo aqui. Acha que desses resultados, qual vai ser o mais provável? Qual o menos provável? Qual a gente nem pode contar? Manda aí sua opinião. Henrique Bezerra botou aqui, Cruzeiro versus Brusque, CRB versus Londrina, Vasco versus Vitória. Acho que nenhum ganha. Oba, tomara. O Vitória até o empate não ofende tanto, mas Brusque e Londrina precisam perder, que é fundamental que eles percam para manter todo mundo no bolo. Lembrando que esse Vasco ainda vai pregar o Londrina na última rodada. Esse Vasco aí, Vasco e CRB, eles serão o fio da balança para esse rebaixamento, né? O CRB, ele vai pegar ainda o Brusque e o Vitória.
Então, Vasco vai pegar o Londrina e está pegando o Vitória. Enfim, vamos ver aí, mas essas partidas das próximas rodadas a gente vê nas próximas rodadas. Então, é isso. Esses são os jogos que a gente precisa secar. Esses são os jogos que a gente precisa torcer contra para que, vencendo o Náutico, a gente chegue na rodada 36 com uma chance ainda mais positiva de escapar do rebaixamento. Ok?